Tudo bom, pessoal? Hoje à noite eu vou ter o prazer de receber um colega que trabalha numa área que é extremamente importante atualmente, cada vez mais útil, né, numa sociedade que envelhece a cada dia mais e que tem muitas doenças invasivas que têm possibilidade de tratamento, que antes tinha uma mortalidade maior, agora tem uma longevidade e precisa de cuidados, que é a área aí do home care, né, dos cuidados paliativos. Então, vou ter o prazer de entrevistar meu colega Dr. Rafael Pereira. Tudo bom, Rafael? Tudo jóia. Conte um pouquinho para as pessoas, né, a definição assim, do trabalho do home care. Né? A gente que convive muito em hospital conhece um pouco o que é, né? Mas acho que quem não tem essa vivência, né? Quem só vai em consultório, né? Em atendimento ambulatorial, não conhece muito, né? Como esse trabalho. Entendi. Então, o home care, na realidade, é todo o atendimento que vai ser prestado no domicílio, né? Nada mais é do que uma assistência domiciliar, e como acho que qualquer assistência, ela tem modalidades. A modalidade que a gente mais conhece, que é essa justamente que você falou, de quem trabalha em hospital, é a modalidade de internação domiciliar. Então, é para aquele paciente que é portador de uma doença crônica ou que teve uma doença aguda, mas tornou-se crônico durante essa internação. Então, essa equipe, qualquer equipe que esteja assistindo esse paciente, vai indicar a alta, ao mesmo tempo que eles querem dar alta hospitalar, eles entendem que aquele paciente não pode retornar para um atendimento puramente ambulatorial. Então, frente a essas limitações, né, normalmente esse paciente vai ter uma série de limitações, frente a essas limitações vai ser indicada, vai ter uma solicitação de internação domiciliar pós-alta hospitalar. A operadora, né, pela qual esse paciente está internado, que nada mais é do que o convênio, né, que a gente conhece, vai aceitar ou não, ou vai enviar uma avaliação para entender qual é essa situação onde o home care está sendo indicado, e a partir da liberação, né, do ok dessa operadora, esse paciente vai receber essa implantação no domicílio, dessa continuidade dessa internação. Na realidade, a indicação, né, a internação hospitalar, a domiciliar, ela vai poder ter alguns objetivos, né? O que a gente faz no início, né, o que a gente chama de PAD, que é o Programa de Assistência Domiciliar, é justamente isso, a definição de um plano terapêutico de acordo com as metas que a gente tem ali para aquele paciente. O que a gente mais vê, lógico que cada paciente é individualizado e cada programa é diferente de uma pessoa para outra, mas o que a gente mais vê são duas, né? Ou os pacientes que vão entrar num programa de reabilitação, então eles têm condições, sequelas ou qualquer condição limitadora que foi percebida ali durante a internação, e eles vão para um programa de internação domiciliar para reabilitação, então voltar a andar, decanular, tirar dispositivos, né? Muitas vezes eles vêm com dispositivos invasivos, ou esse paciente está vindo para um manejo e condução do quadro crônico dele, e daí vai ser uma internação como uma internação de longa permanência, só que no domicílio. Então, esse é o perfil que a gente mais vê, né? Tem um ou outro, lógico, tem programas rápidos de términos de antibiótico, então, principalmente em condições de tecidos menos vascularizados, osteomielites, por exemplo, que são antibiótico terapias por meses e etc., você não vai querer manter o paciente internado para tomar medicação 2 vezes ao dia. Então, assim, existem programas, desde programas muito complexos, com equipe multiprofissional super ampla, atendimento basicamente diário e suporte domiciliar 24 horas, até programas às vezes a gente chama de eventos de enfermagem. Então, é um curativo, é um antibiótico, é uma hidratação que a gente faz no domicílio. E os programas normalmente são modificáveis, né? Então, a partir do momento que esse paciente num paciente de reabilitação, por exemplo, vai ganhando autonomia, vai perdendo a necessidade, até o convênio fica de olho nele através das auditorias, né?
E o convênio, ou nós, vamos propondo reduções do programa. Então, ele tinha fisioterapia 7 vezes por semana, vamos mudar para 5 vezes na semana, depois para 3. Depois a gente já vê se esse paciente consegue voltar para a rede ambulatorial. Que tem vários ganhos, né? O paciente voltar para a sociedade. Às vezes não é possível, lógico. Mas basicamente é isso. Então, esses são os tipos de programa que a gente costuma trabalhar. Normalmente programas mediados pelas operadoras de saúde. Certo. Daí você falou de uma equipe multidisciplinar, né? Quem são esses profissionais que compõem essa equipe múltipla normalmente, né? Apesar de ter essa ideia de que o médico, né, lógico, compõe a equipe multidisciplinar, e eu gosto de pensar na equipe multidisciplinar sem grandes hierarquias. Isso eu acho uma bobeira, na realidade, porque na realidade quem vai reabilitar esse paciente, por exemplo, de um ponto de vista motor, numa sequela de AVC, é a equipe de fisioterapia, é a equipe de fonoaudiologia, né? É a nutrição manejando ali distúrbios quaisquer, né? E o médico tá ali mais para um controle de sintomas e para o que eu gosto muito que eu vejo que é uma vantagem dos pacientes que são assistidos por esse tipo de programa, né? É uma centralização do cuidado e que garante uma horizontalidade. Então, esse paciente dificilmente, quando ele tem alguma intercorrência, por exemplo, não é tão incomum assim que a gente precise de um suporte hospitalar numa ocasião. Mas o hospital já vai receber o relatório desse paciente, com o histórico, com as metas, o que foi ganho, o que não foi, o que ele usou. Então, tudo isso muito centralizado. Mas a equipe multi, então o médico, né, participa normalmente. Não são todos os programas que tem médico, tá? Quando a gente entende que é um programa basicamente de reabilitação, pode ser um programa sem médico. Fisioterapia é, assim, essencial. Eu adoro a fisioterapia e acho que é a equipe que eu mais trabalho junto. Fonoaudiologia, não somente... Na verdade, não somente não, muito mais para a questão de disfagia e distúrbios de deglutição. Do que de fala. Do que de fala. Mas se chegar num ponto em que só a fala seja o problema, o cuidado é direcionado, novas metas vão entrando e o cuidado. Terapia ocupacional é uma coisa que eu tive muito contato na residência e eu acho incrível, muito incrível. Eu acho que, assim, na equipe multi, é o membro da equipe multi que reabilita de forma mais visível, de certa forma, porque são coisas cotidianas, os treinamentos que eles dão são muito legais. Mas confesso que a terapia ocupacional é muito difícil de ser aprovada pela operadora, tá? É muito difícil. Então, assim, se o paciente tiver condições de contratar alguém por fora, é absolutamente incentivado e a gente vai inserir aquele paciente, anexar aquele paciente na equipe multi coberta. Certo. Quem mais? Então, físio, fono, terapia ocupacional, que é o desejo de todos. Nutrição, a gente trabalha muito com nutrição, principalmente nos pacientes que recebem dietas interais, né, que acabam evoluindo com algumas questões. Basicamente é isso que a gente trabalha com muita frequência, né? Mas acho que é isso. Eu acho que, assim, na equipe multi ideal, que eu gostaria, se eu pudesse trabalhar num lugar onde teria toda a equipe multi, teria todos esses, né? Então, médico, físio, fono, nutrição, terapia ocupacional. Eu teria muito psicólogo, às vezes não para o paciente, mas para a família desse paciente, né? Que eu acho que é uma questão muito importante, porque é muito difícil essa situação toda. E eu gostaria muito, eu acho que no futuro esse membro vai entrar para equipes multis em todos os lugares, que é o preparador físico. Ah, ótimo. Eu acho que
assim, tudo de bom. Para trabalhar uma outra coisa que não é a fisioterapia em si, né? Uma reabilitação, uma reabilitação, um equilíbrio, ajuda, né? Seria outro membro ajudando nessa parte motora que eu acho, assim, incrível. Principalmente se tratando de idoso. Sim. Né? No paciente idoso, onde tem muita evidência dessa atividade física resistida, eu acho que o preparador físico deveria entrar 100%. Por falar nisso, né, porque você está falando do idoso, qual é o teu público, né, normalmente, assim, que... Olha, o meu público, apesar de todo mundo pensa quando eu falo que eu trabalho com home care no paciente idoso. Lógico, tem muitos, né? Por quê? Porque nessa fase da vida onde as doenças crônicas que eram silenciosas causam as suas consequências, né? E realmente existe uma população maior de pacientes idosos. Mas o home care é o que eu tinha falado antes, é uma assistência domiciliar, né? Seja na modalidade de internação, que é o que a gente começou a falar, mas a gente também tem muitos pacientes que são crianças, né? Crianças com questões neurológicas relacionadas ou não ao parto, ou de doenças infecto-contagiosas, enfim. Então tem algumas crianças, algumas condições genéticas acabam gerando consequências e esse paciente precisa de suporte de home care. Muitos idosos, lógico, por N motivos, mas também muitos pacientes adultos jovens, adultos não idosos, né? Que tiveram alguma condição que levou eles a essa indicação de cuidado domiciliar, né? O que a gente mais vê é esse tipo de paciente, o paciente que vem de uma internação, então quando chega essa solicitação pra gente, nós vamos até o hospital, encontramos a família, avaliamos o paciente, conversamos com a equipe e daí definimos o programa dele, montamos a estrutura necessária em casa e daí a gente dá o ok pro hospital da alta. Sim, talvez acho que a maior possibilidade de ter averiguado isso em pacientes jovens durante a pandemia, né? Porque teve a recepção de quem precisava de um cuidado, por exemplo, respiratório, domiciliar, né? Depois de uma internação de Covid, né? Total. Na verdade, em toda situação onde a gente for ter... que nós tivemos duas, né? Mais recentes. Teve o Covid, que foi super longa e graças a Deus agora está sob controle. Mas onde os hospitais estavam super lotados, não poderiam receber aqueles pacientes. Então, a internação domiciliar para aquele paciente que precisava de uma vigilância respiratória, que precisava de uma fisioterapia, de um suporte de oxigênio, não estava absolutamente destinado a ficar no hospital, né? Ele poderia, se ele aceitasse, né? Se o paciente tivesse condições, lógico. Se ele entendesse o que estava sendo proposto, ele poderia ser transferido para cuidados domiciliares. E no Covid, que o Covid era complicado, né? Muito contagioso. Sim. Então a gente fazia um esquema de vigilância remota. Ah, sim. Então nós tínhamos equipamentos na casa que eram colocados na casa desse paciente que alimentavam o sistema. Então todos os dias fazíamos videochamadas com o cuidador, ou com a família, ou com o enfermeiro, para ver como estava esse paciente. Nós éramos atualizados quanto a oximetria, pressão, frequência cardíaca, se evoluísse com uma gravidade, né, com uma piora aguda, se precisasse a gente redirecionava para o hospital, né? Mas durante o Covid foi uma coisa que a gente fez bastante, né? Esse monitoramento remoto que a gente chamava, e tivemos muitos pacientes que não precisaram internar, então o paciente chegava no pronto atendimento, era indicado, a gente aceitava rapidinho, porque era um programa mais simples, e esse paciente ia para casa. E mais recentemente com a dengue. Ah, olha só. A dengue pegou firme, né, nessa última temporada, e existia muita necessidade de uma vigilância da plaquetopenia, né, e de sangramentos, então uma vigilância laboratorial, que a gente conseguia, porque a gente colhe os exames em casa e leva nos laboratórios, e também uma hidratação. Hidratação, né? Muita hidratação, tanto endovenosa quanto via hipodermóclise, por exemplo, que é uma via que eu adoro. Não precisava internar para isso só, né? Porque muita gente, né? Eu mesmo, às vezes,
fazia uns plantões em hospital e internava muitos pacientes, ela, putz, tá desidratado, tá com uma plaquetopenia importante, até que tá bem, mas eu não tenho como mandar esse paciente embora. Exato. E daí, com esse serviço de home care, a gente... Você evita, né, uma superlotação por esse tipo de motivo, por exemplo, no Exato. hospital. E acaba é mais também cômodo, né, pro paciente estar na sua casa, né? Assim, pra receber uma hidratação pra e um controle, paciente nesse perfil, é Né? absolutamente cômodo, né? Você tá doente, mas você tá na sua cama, você tem a sua televisão, quem entra no seu quarto é a sua filha, ou sua esposa, ou né, sua cuidadora, que você já conhece, do que ficar dentro do hospital, que assim, eu nunca fiquei internado, mas eu não vejo como uma super experiência, que todos adoram. Super cômodo, né? Ficar super lá pra cômodo. isso, pra uma hidratação Exato. e controle laboratorial, principalmente se for pra uma coisa mais simples, né? Vai ficar fazendo um exame todos os dias e hidratando. Não precisaria, né? Usar toda a estrutura. Na realidade, pro hospital, existe a vantagem do home care pra operadora e pro hospital também, né? Porque o hospital, ele quer rotatividade de leitos, ele quer procedimentos para ele poder cobrar o convênio, né? Um paciente que só usa basicamente a hotelaria... Isso, né? Hotelaria, hidratação um e exame uma vez por oxigêniozinho, dia. uma coisa, é um paciente que começa a pesar pro hospital, né? E pro convênio, manter a diária do hospital, a estrutura, né? com toda aquela equipe, porque isso que é o home care, que às vezes as pessoas têm quando vamos implantar o home care em alguém, às vezes as famílias mais nervosas, elas ficam, mas e se precisar disso? E se precisar disso? Ó, o paciente segue, enquanto em home care, coberto pela rede que ele, da operadora de convênio que ele, né? Então, se ele precisar disso, ele vai. Agora, ele não precisa ter tudo isso à disposição dele todo o momento. Exato. Então, assim, também não é... Às vezes existe uma indicação de home care e quando a gente vai avaliar o paciente não está estável o suficiente para o home care. Porque ele não pode ficar também batendo. Bate em casa, volta para o hospital. Bate em casa, volta para o hospital. O começo das internações normalmente é o período mais crítico, né? A família está desacostumada, o paciente está confuso, às vezes ele está saindo também de quadros de confusão que ele desenvolveu durante a internação hospitalar dele. Então esse começo, os sintomas não estão muito bem controlados, existe adequação, reconciliação medicamentosa, que é muito importante, né? Porque o paciente não vira um quadro branco, né? Ele tinha coisas antes. Então, precisa adequar via de administração, esse paciente agora vai receber por sonda, vai receber por gastrostomia, essa medicação não pode, o que a gente vai substituir. Quando precisa, a gente entra em contato também com os médicos assistentes, né? Essa medicação, o que você acha, tem que manter, enfim. Mas, basicamente, é isso. Então, assim, existem programas e programas. Existem programas que são cobertos pelo operador e muitas vezes esses programas pequenos de uma gastroenterocolite com desidratação por diarreia e vômito, onde seja mais manejo de sintomas, hidratação, um exame ou outro, ou antibiótico, por exemplo, muitas vezes os pacientes optam por fazer particular. Porque a autorização do serviço de home care, né? Porque, na verdade, é uma transferência de custódia. O paciente segue internado pela operadora, só que ele está sendo internado agora em domicílio, né? Então, assim, para que isso aconteça, às vezes leva um tempinho. Vai para a operadora audita, vê, pede orçamentos para várias empresas, né? Então, às vezes isso demora. Então, se a família precisar de uma coisa mais vapt-vupt, tipo, é alta, não tá autorizando convênio, às vezes eles fecham, por exemplo, a gente teve um programa recentemente de um programa de home care com um PAD até extenso, de 30 dias, e daí no final desses 30 dias a operadora já tinha autorizado, outra empresa ia assumir, mas a gente fez essa ponte para outro home care, entendeu? Porque acabou que era uma operadora que escolheu outra empresa. Mas a gente faz programas de, por exemplo, cuidados paliativos, que o paciente está saindo, foi conversado sobre paliativos, mas a família está insegura, como que esse paciente vai ficar em casa, e uma família sem suporte para esse paciente, para esse perfil de paciente, o paciente começa a passar mal, eles levam de volta para o hospital. Então, fica conflituoso, né? Eu não quero que ele fique no hospital, mas como que eu vou tratar ele em casa?
Então existe isso, então a gente dá suporte nesses casos também. Ótimo, ótimo. E tem, né, essas questões também de ter alta rápido, demorar muito tempo para poder sair. E daí ele dá um problema. Processo, né? E a família não aguenta mais ficar com o paciente no hospital, o paciente não aguenta mais ficar no hospital, né? Daí ele acaba preferindo ir para casa, né? Num sistema desse. Porque ficar no hospital é muito complicado, né? No âmbito de cuidados paliativos, o ambiente hospitalar não é lá o ambiente mais adequado para que você consiga fornecer esse objetivo de conforto, de morte digna dentro do hospital. Por quê? Porque tem horário, lógico que tem horário, né? Sim. É um negócio que tem um funcionamento complexo, com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então tem horário. Se o paciente estiver na UTI, então daí é um horário por dia, de manhã, às vezes você não pode. Então é muito complicado. Então assim, o ambiente hospitalar é infinitamente mais adequado, apesar de existir sempre o medo desse falecimento em casa. O que vai acontecer? E daí pode ser medo de tudo, né? Medo de... Às vezes eu sinto que as famílias sentem que se não levarem para o hospital, ou se não chamarem o SAMU ou a ambulância da operadora e fizerem tudo, eles vão estar justamente não dando a assistência necessária. Então assim, ou se falecer em casa, mas como assim? Falece em casa e faz o quê? Entendeu? Mas nesse sentido, o home care dá todo o suporte, assim, e declaração de óbito em casa, tudo certinho. E do ponto de vista emocional, você acha que essas são as questões mais intensas que vocês vivem, assim? É muito mais com as famílias, você acha? Olha, as famílias, o meu trabalho, na realidade, é muito mais com as famílias do que com os pacientes, né? Até porque os pacientes têm condições estabelecidas, né? Então, assim, você traça um plano pensando naquela condição, depois que implanta, você começa a ter contato com essa família e dinâmicas né? Famílias super pra frentex nos cuidados paliativos, famílias não, tá? Infinitas questões, não dá nem pra... Cada família é muito particular e com certeza conversas com a família é o que eu mais faço, né? Reuniões familiares e tudo. Sempre tem um principal, né? Pode ser a mãe, pode ser a avó, o pai, o marido, a esposa. Mas com certeza as questões emocionais são mais relacionadas à família. Existe um processo de luto que às vezes não... Às vezes existe um luto antecipatório, que se ele não for muito trabalhado, ele vira uma coisa tão grande, a pessoa fica neurótica mesmo, assim, fica doida cuidando daquele paciente. No contexto de cuidados paliativos, é legal ter tempo. Nem sempre a gente tem. Sim. Né? Porque às vezes a conversa que a gente programou para semana que vem eu vou conversar com essa família, a gente vai conversar sobre terminalidade, a gente vai conversar sobre medidas não invasivas, qual que é o nosso planejamento para o conforto e para uma morte mais digna desse paciente de idades quaisquer. Lógico que quando a gente está tratando de idosos super longevos, fica mais fácil, eu acho mais fácil do que quando a gente está falando de criança, né? Tem uma questão muito não natural na morte da criança, que é mais difícil de trabalhar. Quando se tem muito tempo, tempo disponível, o paciente está estável, é mais fácil, porque você vai marcando, você vai sentindo como aquela família vai trabalhando, você vai indicando coisas para essa família assistir, né? Então é bem bacana. Mas quando não se tem tempo, que tem que fazer uma coisa um pouco mais rápida, a questão emocional vem um pouco mais turbilhonada. E daí, às vezes, é um pouco mais difícil. Mas, assim, não se costuma ter muito... Eu não costumo ter muitos problemas, assim, pra ter essas conversas difíceis, né? Mas, com o tempo, fica mais fácil. Sim. As famílias... existem questões. Por isso que eu falei antes que o psicólogo, às vezes, eu não indicaria para o paciente. Muitas vezes, o paciente nem tem nível neurológico para aproveitar um psicólogo ou um psiquiatra, né? Mas as famílias, eu acho que todas deveriam ter. Todas deveriam fazer. Para conseguir digerir essa situação na qual, agudamente ou cronicamente, elas estão inseridas. Sim.
né? E o paciente muda, né? É complicado. Mas eu acho que é um suporte de saúde mental. Assim, para as famílias seria perfeito. Tá joia. Você acha que tem alguma outra questão que você acha que é importante que as pessoas saibam a respeito desse tipo de trabalho, que você considera importante, que eu não te questionei? Entender, assim, eu acho legal que as pessoas saibam que existem esses programas, porque às vezes a empresa de home care não faz captação ativa. Sim. A gente não dá uma passada na enfermaria e fala, eu quero esse, quero esse, quero... Não é assim que acontece nos programas de internação domiciliar. A internação domiciliar tem que partir da operadora ou do particular. Tá. Né? Sinceramente, se for um programa muito extenso, a fração de pessoas que são capazes de pagar por esse programa é pequena. É um programa caro, né? É caro para a operadora. Claro. É importante, às vezes a gente não tem muita noção de quanto a operadora paga para o hospital por uma internação. Normalmente é muito dinheiro, né? Então, assim, programas muito extensos são caros para o particular. Mas programas enxutos de hidratação, de antibiótico, de... Enfim, de reabilitação, às vezes uma físio, às vezes é absolutamente plausível, particular. A vantagem de você adquirir, né, entrar num serviço de home care, né, para ter essa assistência, é que da mesma forma que a gente individualiza, você também pode individualizar. Então você pode falar, eu quero um programa que tenha visita médica a cada 3 meses para minha mãe aqui em casa, só para fazer uns check-ups, escolher exame em casa, fazer uma físio. Então muitas vezes esse serviço não chega nas pessoas. Exato. E até estava falando para uma amiga minha ontem sobre uma questão. A clínica médica, como especialidade, ela perdeu muito espaço nos últimos, sei lá, eu tenho 6 anos de formado. Mas acho que nos últimos 20 anos a clínica médica perdeu muito. Ela foi jogada meio às traças, assim. Ela trabalha no hospital, os clínicos trabalham no hospital ou trabalham em pronto-socorro. E as subespecialidades dominaram a clínica. E eu acho que se ganha tendo esse médico, né? Que eu tô chamando aqui de clínico, porque eu acho que a clínica médica é perfeita para fazer isso. Como esse agente centralizador do cuidado e que vai te conhecer mais profundamente, porque você vai seguir com ele. Meio que depois que você recebeu alta do seu pediatra, quem que te acompanhou? Exato, o resto da sua vida? Até você fazer... Porque assim, teoricamente, geriatria a partir dos 60, mas quem que começa a ir no geriatra com 60? Ninguém. Você só vai no geriatra com 85. Então assim, nesse período inteiro e intenso da sua vida, você ficou desassistido. Então se você adquire um programa mais enxuto desse para questões particulares suas, uma questão de fisioterapia para uma dor ou para uma reabilitação de uma doença que teoricamente não indicaria uma internação hospitalar para você, você acaba centralizando esse cuidado e se sentindo muito mais cuidado, sabe? O seu check-up tá sempre em dia, as suas coisas estão sempre sendo acompanhadas. Se eventualmente acontece alguma coisa que você tenha que internar, você tem acesso ao seu prontuário eletrônico com todos os seus, sabe, últimos exames, quem te acompanha, esse paciente acompanha a psiquiatria com a doutora Laura, aqui tá o endereço, sabe? Aqui que ela atende. Então, facilita até para quem recebe. Exato. E como a clínica ficou excluída disso, muitas vezes a única porta de entrada que o paciente tem para o serviço de saúde, mesmo conveniado, muitas vezes é o pronto-socorro, é o médico que vai te ver por meia hora, 40 minutos, numa situação que ele não vai te acompanhar nunca mais, você nunca mais vai ver essa pessoa. Então você não consegue ter uma lógica no seu cuidado, né? As coisas ficam muito pulverizadas. E na realidade você precisa centralizar tudo isso, né? É um conceito do médico de família, né? Que não tem mais hoje, eu adoro. Eu adoro. Que é muito comum em outros países, né? Você quer ir num psiquiatra, então você passa no clínico, ele vai entender quais são as suas queixas e vai te referenciar pro psiquiatra, né? Então,
doutora Laura, esse paciente está sentindo isso, eu tentei isso, não deu certo, agora é com você, né? Eu acho que todo mundo tem o seu papel, mas esse papel da clínica ficou meio nebuloso. Exato, né? Hoje você vai direto no especialista, daí você tem 10 especialistas. Exato, e daí você sente uma dor nas costas, você vai no ortopedista. O ortopedista vai ver osso. Não é de osso. O que será essa dor nas costas? Né? Então eu vou no cardio. Daí você vai no cardio, não é... Daí no final era pulmão. Né? E daí quem que vai no pneumo do nada? Exato, e essas informações ficam perdidas, né? Então eu sou mais a favor da centralização. Eu acho que isso é uma vantagem muito grande dos pacientes que estão hoje em dia em internação domiciliar. Lógico, nunca quero que eles voltem para internação hospitalar. Até porque se eles voltam e são internados no hospital, por motivos quaisquer, eles saem do esquema do home care. Então todo o processo se repete. Certo. A equipe tem que ressolicitar, a operadora tem que reautorizar, tudo isso. Então é um processo um pouco lento. Sim. Mas que eles chegam com tudo muito arrumadinho. Mais organizado. Mais organizado. Que normalmente são pacientes complexos, né? Então imagina você tá no pronto-socorro esperando nada, e daí chega um paciente que toma 15 medicações, não fala, a família não lembra dos remédios. Que tem, né, uma patologia mais complexa. Total. Tem, às vezes, algumas patologias até de pouco conhecimento, né, geral, assim. Total. Doenças neurológicas, genéticas. Doença neurológica, né? doença genética. Então, assim, é complicado, né? Mas eu acho que é mais isso, assim. É uma coisa que dá muito, especialmente nos pacientes de reabilitação, né? Quando eles ganham de volta, sabe? Quando você dá alta do home care, que existe, né? O paciente pode receber alta do home care. Então, esse paciente entrou com traqueostomia, gastrostomia, sem andar e sem falar, agora ele anda, fala, não tem gastrostomia, não tem traqueostomia. Bem-vindo de volta. Sim. Vai, né? Reabilitado. Claro. Mas mesmo os pacientes que não se reabilitam porque as doenças são crônicas, não vão melhorar, ou mesmo em doenças que são progressivas e vão sempre piorar, o fato desse paciente ser mais estável, ficar mais no mesmo ambiente, né, não ter essa idas e voltas do hospital, lógico, depende muito da família, né, essa questão, a família destreinada, que em qualquer intercorrência aciona o SAMU e leva, às vezes não dá certo, né? Então assim, mas é um papo para você preparar um paciente para internação domiciliar, para qualquer um que seja os objetivos, reabilitação, continuidade, longa permanência ou cuidados paliativos. Essa conversa muitas vezes tem que começar no hospital. No hospital, né? A conversa começa no hospital, a família já chega. Eu tive uma paciente paliativa de Caçapava que deu uma intercorrida em casa, não era uma coisa que eu ia conseguir manejar em casa ou pesquisar de forma efetiva. Eu falei, hospital. Foi pro hospital, acabou que foi para um hospital onde eu tinha acesso, eu trabalhava, então eu sabia que ela estava lá. E no retorno dela, acabou que ela não retornou, ela faleceu no hospital, mas quando estava programado uma alta dela, num período ali de estabilidade, antes da operadora aceitar a reimplantação no home care, o chefe da UTI, e eu gosto muito dessa troca entre os especialistas que assistem ou entre a equipe do hospital, nem todo mundo é adepto e faz isso, mas esse chefe da UTI me ligou no home care, legal. pediu para falar comigo, a gente conversou e ele estava programando a alta dessa paciente e ele falou, eu achei muito interessante porque a família chegou com ela paliativada. Sim, entendi. A família mesmo falou, não tem indicação disso, não queremos isso. Então assim, todas as minhas conversas renderam frutos. Sim. E foi ótimo, porque esse era o objetivo dessa paciente específica, né?
Era uma paciente com uma performance péssima, né, uma funcionalidade ruim, com uma doença avançada, sem qualidade de vida, com muitos sintomas, né, de difícil manejo, que descompensava muitas vezes. Então, quando chegou a hora dela, quando a resiliência dela em saúde já não estava lá, essas coisas, e ela perdeu a batalha, a gente aceitou que ela perdeu a batalha, e o foco todo era no conforto dela, né? Que não é também porque você tá evoluindo aí pro falecimento que você precisa sentir dor, você precisa sentir nada, né? Que é o grande objetivo dos cuidados paliativos, né? Dar essa dignidade, sem prolongamento artificial da vida. Até porque a moeda de troca do prolongamento artificial da vida é o sofrimento. Sim. Né? Quando a gente fala isso, as famílias começam a entender o que a gente não quer. Exato. Né? Não é que entubar, ou passar uma sonda, ou coletar exames, ou fazer uma hidratação, ou fazer um antibiótico de amplíssimo espectro que mata até né, alma penada nesse paciente, que ela vai ganhar muito tempo. Ela vai ficar mais 2 semanas, um mês, mas qual é esse ambiente que ela vai ficar? Na UTI, né? A UTI é um ambiente péssimo. Eu detesto trabalhar na UTI, quanto mais fica lá deitado o dia inteiro, né? Então, é mais isso. Eu acho que quando a gente consegue, é muito satisfatório. Sim. Né? E as famílias agradecem. Às vezes a gente tem óbitos domiciliares, né? Em que a gente faz assistência. A gente fala para as famílias, o paciente está evoluindo, né? Vamos reunir, liga para aquele seu irmão, liga para não sei o que, venham, conversem, falem com o paciente. E é muito triste, lógico que é muito choro, às vezes tem uma revolta ou outra, mas no final, quando aquilo termina e que você entende o que aconteceu, as famílias entendem, eles agradecem muito o suporte que foi dado. Claro. Né? Porque o ruim é estar desamparado nessa hora. Né? Quando você tem o amparo, eu acho que fica muito mais leve. Sim. Leve até onde pode ser, porque é sempre triste, né? Sim. Como eu sempre trato de familiares, né? Dentro da casa das pessoas, normalmente é sempre um ambiente de tristeza, de luto, né? Que pode estar bem ou mal preparado, mas no geral as famílias são muito agradecidas por esse suporte em casa. É legal. Tá joia. É bem joia. Muito obrigada, viu, Rafael? De nada. Maravilhoso conhecer, né, esse funcionamento, né, como dar uma terminalidade digna, como dar uma condição de cuidados, né, em casa, né? É super legal. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Tchau, tchau.